com Leandro Cruz. Muito bem, vamos cumprimentar o nosso convidado de hoje do Papo Cabeça, neurologista Leandro Cruz. Doutor Leandro, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Bom, teve uma matéria no Jornal Globo este fim de semana. Aliás, eles dedicaram matéria para questões envolvendo o sono, né? Uma delas, os sonhos. Né? Ontem foi, até o Paulo César comentou agora há pouco, sobre os sonos. O sono tranquilo, você ter uma noite boa de sono. E não ter pode representar problemas de saúde, inclusive. O doutor Leandro já falou disso aqui conosco, inclusive, numa outra oportunidade. Mas hoje ele vai falar por que sonhamos. A ciência explica o motivo e o significado dos sonhos. Doutor Leandro, explica isso melhor para a gente, por favor. Bom dia a todos. O sonho é uma parte fundamental da nossa vida, né? E está relacionado a uma etapa do sono que é chamado de sono REM. Então, dormir não é desligar da tomada. Dormir é um fenômeno ativo que há mudança de neurotransmissores e a gente se desliga, né? Inclusive a parte muscular, a parte cognitiva, cerebral, a gente vai desligando na medida que o sono vai se aprofundando. Lá pelas tantas, depois de 1 hora e 20 de sono, aparece uma fase que é chamada de sono REM, onde a gente ativa o cérebro novamente com um neurotransmissor específico, que é chamado de acetilcolina. Liga o cérebro e a gente não acorda. A gente passa a produzir o movimento dos olhos, esse é o nome do sono, movimento rápido dos olhos, e a gente passa a sonhar nessa fase. Isso é do organismo, isso é do cérebro. É fisiológico. Desde o nascimento. Né? Então a gente tem crianças, por exemplo, que tem um HD zerado, né? Com o cérebro totalmente vazio ainda, não tem experiências, não tem consolidação de memória, né? Recém-nascidos. Tem 50% do sono tem esse sono REM e sonham durante esse período. Então, uma das hipóteses dos sonhos nessa fase da vida, né, lá no início, é que seja muito importante para o aprendizado. E isso faz um sentido muito grande quando a gente raciocina em termos de neurotransmissores, né, que é a acetilcolina, esse mesmo neurotransmissor que gera o sono REM quando a gente sonha, é também o neurotransmissor da consolidação da memória. Olha. Então, a outra possibilidade, né, aventada pela ciência para a razão dos nossos sonhos é que seja muito importante para a consolidação da memória. Isso é reforçado pelo fato de que pessoas que dormem mal, como você estava colocando na introdução do programa, né? Sim. Pessoas que dormem mal sonham menos por conta do pouco período dentro do sono REM. Sim. E essas pessoas têm menos memória do que as que dormem bem e fazem as fases de sono REM e sonhos completamente. E também podem ser prejudiciais à saúde. Ah, sem dúvida. A gente não sabe o que nasce primeiro na questão do sono, né? Se o sono é ruim, já é sintoma de uma doença em andamento, ou se o sono ruim já é o fator de risco para essa disfunção no futuro, né? Nisso, as doenças neurodegenerativas, né, principalmente as doenças de Parkinson e Alzheimer, estão muito relacionadas. Né? O paciente com Parkinson, muito frequentemente, anos antes dos sintomas motores, podem fazer distúrbios de sono REM, dessa fase do sono, e o paciente com Alzheimer, todo mundo conhece, uma das complicações mais comuns é exatamente a agitação, a angústia no período noturno, né? Então, o sono está entremeado aí nessas duas disfunções. Agora, isso independe do horário em que a pessoa vai dormir, doutor Leandro? Por que eu pergunto isso? Por exemplo, muitas pessoas trabalham em turno, trabalham à noite e dormem de dia. Isso independe do horário do sono? Não, isso é importante, dormir num ambiente escurecido, silencioso, ter um fuso horário razoavelmente fixo. Esse é o fisiológico, né? O que a gente aprendeu a fazer. Esses trabalhadores de turno têm, inclusive, acréscimos no salário e no INSS, tempo de aposentadoria, exatamente por conta da insalubridade que é o trabalho de turno, quanto que isso faz mal, né, para a saúde dessas pessoas, né? Às vezes muito mais irritadas, sem memória. Não conseguem. Eu lembro dos meus plantões noturnos, quando no começo da residência eu conseguia fazer os plantões e viver o dia seguinte. Depois de 3, 4 anos eu, de fato, quase que perdia o dia seguinte. Não porque eu dormia, mas porque
eu esquecia praticamente de tudo que eu Olha. tinha feito ao longo daquele dia. Então era um dia assim de um torpor, uma coisa muito ruim, bem desconfortável. Tem pessoas que se adaptam muito bem a alterações de fuso horário e tem pessoas que não se adaptam bem. E sem dúvida nenhuma o sonho nesse sono muito fora de hora ou depois de muito cansado, ele não se faz porque exatamente não se cumpre os ciclos de um sono normal, que é o sono não REM, fases 1, 2, 3 e 4, depois o sono REM, e isso a gente cicla isso 4 vezes por noite, cada ciclo desse durando mais ou menos 2 horas, por isso que se diz que o sono normal é de 8 horas, né? Então, é nesse momento específico do sono REM que acontece. E mesmo as pessoas que não lembram dos sonhos, que é a enquete de hoje, podem ficar tranquilas que estão sonhando. Isso era outra coisa que eu queria te perguntar. A gente dormiu, sonha. Dormiu, fez sono REM, sonha. Tem que fazer essa etapa. Né? E para a gente fazer essa etapa, cumprir os rituais para dormir, né, a higiene do sono. Algumas medicações diminuem a possibilidade de fazer sono REM, então as pessoas que tomam às vezes alguns remédios para dormir não fazem sono REM, por isso que isso pode alterar a memória no dia seguinte, né? Mas todo mundo que dorme bem faz o sonho mesmo que não lembre, né? E é interessante porque Freud publicou sobre o conteúdo do sonho, né, não sobre a fisiologia dos sonhos, né, mas sobre o conteúdo, a interpretação dos sonhos. Pois é. É um livro de 124 anos, Marcelo. Veja bem, né? Ele publicou em 1900, ele escreveu em 1899, foi publicado em 1900. E o sonho ele é muito interessante nesse ambiente como expressão do subconsciente ou do inconsciente. Sim. Eu mesmo, na minha psicanálise, levo muito frequentemente alguns sonhos meus, né? E tem alguns muito curiosos que norteiam, né, o meu processo psicanalítico, o meu autoconhecimento. Bem interessante esse outro aspecto do sonho, o conteúdo do sonho, né? Entendo. E nesse sentido, a gente constrói o conteúdo do sonho, porque na vigília, né, quando a gente está acordado, a gente é muito provocado pelas ansiedades, pelas ameaças e pelos medos, né? A outra hipótese para os sonhos é que a gente simule essas ameaças, esse medo, que a gente depure isso ao longo da noite e que a gente simule situações de medo para a gente lidar melhor com essas situações de ansiedade do nosso dia a dia, dos nossos desafios pessoais. Não lembrar do que sonhou, isso significa alguma coisa de ruim, de anormal ou não? Não tem problema nenhum na não lembrança. Tem a ver possivelmente com a fase que você acorda, né? Então, antes de eu vir para a rádio hoje, né, para preparar a nossa conversa, acordei um pouco mais cedo e me lembro razoavelmente do que eu estava sonhando. É até publicável, mas não é interessante, então eu não vou contar. Mas tem a ver com a fase que eu acordei. Entendo. Então eu lembrei do meu sonho. Mas é interessante que evapora muito rápido, né? Se a gente não anotar, aquilo se vai como se não tivesse acontecido, né? Em segundos. E tem coisa interessante que já aconteceu comigo. Eu às vezes passo por uma situação, nem lembro que sonhei e tal, vou tocar minha vida, fazer as minhas obrigações e tal, e de repente eu me deparo com uma situação e falo, opa, eu sonhei com alguma coisa que tem a ver com isso aqui. Isso acontece com muita frequência, não? Perfeito. É o nosso dia a dia, né? O nosso acúmulo de questões no dia a dia reforça o ambiente para o conteúdo do sonho. Sim. Só que, naturalmente, com o tempo de vida passando, né? Eu falei do sonho do recém-nascido, né? Que tem lá 50% de sono com sonhos para a construção do aprendizado. Num determinado momento, não é só coisa do dia a dia, né? Tem as memórias, né? Coisas traumáticas, situações significativas, simbólicas, né? Situações bem importantes que influenciam aquele momento do sonho. Tanto é verdade que se todos nós aqui da sala formos dormir com sede, né? Cada um vai sonhar alguma coisa, né? Pode estar relacionada à água. Né, um no deserto, outro numa cachoeira, outro a mãe dando água, aqueles enfim, uma sonhos, série assim, que não tem nada a ver, que de repente você acorda, mas por que eu sonhei com isso, cara? Né? Mas cheio de símbolos, né? Tem a sua explicação, né? Tem as explicações do ponto de vista orgânico, né, da parte de neurotransmissores, né, as hipóteses por que a gente sonha, e naturalmente desde Freud, né, há 124 anos que a gente tem
batalhado sobre o sentido simbólico da expressão do inconsciente ou do subconsciente, que é através dos sonhos. Esse livro do Freud, ele é de uma leitura fácil ou ele é mais voltado para especialistas, para, no seu caso, profissionais da área, por exemplo? Na verdade, é uma leitura um pouco mais técnica, né? Principalmente pelo ambiente, quando ele foi escrito, né? Há 124 anos atrás. Obviamente, ele introduziu, né, na ciência, né, termos e um sentido para os sonhos, e isso depois vem sendo debatido nos últimos 124 anos. Mas é muito mérito do Freud, que era um neurologista, introduzir esse tópico. Tanto é verdade que a gente vai descobrir a importância tão grande que ele publica em 1899, só em 1972, o ano que eu nasci, inclusive, que se descobre o sono REM, o momento do sonho, né? Então, Jouvet, em 1972, né? 72 anos depois de Freud, que a gente vai ver o momento dos sonhos, né? Antes disso, ele estava certíssimo, né? Antes disso, ele já estava apontando o dedo naquela direção da importância simbólica dos sonhos para aqueles que sonham, né? E querem trabalhar o sentido do seu inconsciente. Só para a gente finalizar, doutor Leandro, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, duas perguntas em uma. Primeiro, pessoas, por exemplo, que têm TDAH, né, tem algum distúrbio, pessoas que são bipolares, que tomam medicamentos específicos para evitar problemas e ter uma situação condicional melhor. Essas pessoas, por esses medicamentos, sofrem algum tipo de situação específica na hora de dormir, nos sonhos ou não? Pode ser que o sonho não aconteça. Em algumas doenças, por exemplo, o TDAH, é sabido que o sono é muito agitado, é muito diferente. A arquitetura do sono, a distribuição desse sono não REM, o sono REM é diferente no TDAH, é um sono mais agitado. Esse paciente, essa pessoa, pode ser que ela durma uma noite longa, mas que não faça todas as fases e não sonhe. E as pessoas que usam remédio, às vezes podem corrigir isso e passar a dormir melhor à noite, tomar o remédio para atenção durante o dia. O perigo maior mesmo são indutores do sono. Esses indutores. As pessoas que têm insônia tomarem remédio para dormir e eventualmente não fazerem as fases dessa arquitetura do sono normais e acordarem cansados, inclusive. Tem essa percepção de uma noite mal dormida e, sem dúvida nenhuma, nessa noite possivelmente não fizeram fases longas o suficiente de sono REM, portanto, sem sonhos. É aquele caso de você acordar, parece que você não dormiu, né? É uma sensação horrível, né? Uma noite toda. E o álcool, até lembrando disso, né? Também altera muito a arquitetura do sono. Um dos sentidos da percepção de ressaca é exatamente uma noite mal dormida, apesar do longo tempo dormido. Ou seja, a arquitetura do sono não foi normal, aumenta a chance de ronco, de apneia, não faz sonhos e aí o dia seguinte é um dia bem mais cansado, né? Isso aí. Doutor Leandro Cruz, médico neurologista, falando conosco sobre os sonhos, a ciência explicando o motivo e os significados dos sonhos. Quer acrescentar alguma outra informação, doutor Leandro? Quero acrescentar que sonhar acordado é bom demais, que a gente pode dar asas à nossa imaginação, sonhar e planejar. Muito bom. Doutor Leandro, muito obrigado mais uma vez pela participação. Forte abraço para você, uma ótima semana. Forte abraço, boa semana para todos. Transamérica 9h24. Papo Cabeça, com Leandro Cruz.